Hoje estamos aqui com um especialista em Stephen King para falarmos um pouco sobre os melhores livros dele. Mas só lembrando que essa foi uma escolha meio pessoal e eu quero que todo mundo interaja nos comentários, então vamos lá. Qual é o melhor livro do Stephen King? Olá pessoas, eu sou a Milena e hoje estou aqui com um especialista em Stephen King, Renan, do canal Viagens Literárias. Renan, olá, se apresente. Olá! Best. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? E segundamente, especialista, né? Vamos baixar um pouquinho aí, né? A expectativa. Eu tenho esse projeto, né, que é o Viagens Literárias, eu e a Monique Braga, né? Somos o casal que fala de literatura e cinema na internet, dentre outras coisas. Enfim, vocês podem achar a gente aí no YouTube, no Instagram, estamos por aí, Viagens Literárias. Maravilhosos, sigam mesmo, gente. Eles têm Instagram e canal. E o Renan é um especialista também em cinema. Eu tô falando especialista porque realmente é, então merece mais reconhecimento, merece sim que as pessoas ouçam sua opinião. Mas hoje nós estamos aqui para falar dele, exatamente, de Stephen King. Eu sei que muitas pessoas pediram para fazer um vídeo sobre o Stephen King. Já tem uma lista aqui no canal do Omelete sobre as adaptações, né, dos livros dele, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns livros que nós escolhemos para serem os melhores do Stephen King. Eu escolhi 3, o Renan escolheu 3, e eu quero que vocês interajam com a gente também. Então vamos começar pelo Renan, né, porque os convidados primeiro. Renan, fale a sua lista, tá. Vamos discutir um pouco sobre. Beleza. Eu trouxe um livro aqui que é um pouquinho gatilho, sobretudo hoje em dia, né? Ele, infelizmente, está mais atual que nunca. Eu tô falando de Dança da Morte. Esse livro aqui que é curtinho, né? 1247 páginas. É praticamente um investimento de tempo da tua vida pra tu terminar de ler ele. Enfim, cara, ele é sem dúvida um dos melhores livros que o King já escreveu. Eu acho que nesse ponto todos os fãs, todo mundo que curte de King pode concordar. Eu já li, não muito pela parada sobrenatural que ele tem, que mais lá pra frente ele introduz. Hoje em dia, o início desse livro ele é basicamente uma porrada, cara. Que ele começa já com essa super gripe, né, que é a Captain Trips. Eu acho que em português ficou Capitão Viajante, mas eu não tenho certeza. Que ela assola basicamente 99 não exatamente de hospital, mas assim de umas instalações médicas, militares, onde as pessoas estão pelo chão morrendo e sofrendo e tal. É bem forte. Eu não li esse ainda. Eu ia ler, na verdade, ano passado por conta da série. Inclusive, você assistiu a série? Eu não vi porque as críticas estão muito ruins, então eu não quis pagar essa não. Bom, o nome da série é The Stand e tá disponível lá na Amazon Prime. Eu já passei por ela várias vezes, mas eu gosto de sempre ler primeiro antes de ver a adaptação, a não ser que seja um livro que eu realmente não tenha interesse, aí eu vejo a adaptação mesmo. Muitos dizem que esse é real o melhor livro do Stephen King. Eu tô bem empolgada pra ler, eu não sei muito sobre ele, porque eu não gosto de saber muito sobre as histórias antes de ler, mas confio na sua opinião que esse é o livro. Eu acho que nesse cenário de pandemia, né, que a gente tá vivendo agora, ele se torna mais real e assustador. Apesar dos gatilhos, eu acho que ele é uma leitura que vai agregar muito nesses tempos. Assim, eu acho que se você realmente tem muito gatilho, passa longe, porque ele, sobretudo no início dele, ele fala muito disso aqui, é um desespero louco, mas ele é um livro que, apesar de ser longo, apesar dele ter uma narrativa meio lenta, que vai falando de vários personagens, você sente que você tá voltando pro início o tempo todo no livro. Ele vale muito a pena por conta de alguns personagens muito marcantes e pela narrativa do King, que apesar de lenta, ela te prende e tu vai ficar pensando no livro, cara. Tu vai largar ele durante um tempo, vai ler assim 100 páginas, aí você vai ficar, pô, cara, e agora? O que vai acontecer? Ele não é um livro pra você ler rápido, eu acho que a cadência dele é realmente lenta, você tem que tomar seu tempo pra você ler ele, mas você chega lá, cara. Esse livro aqui é perfeito. O final dele eu acho levemente anticlimático, mas essa é a questão. Muita gente reclama dos finais do King, dizendo que o King não sabe escrever final, que tal coisa. Eu particularmente discordo, tem muito final dele que eu gosto pra caramba, mas pra mim o lance dos livros dele é sempre a jornada. E o Dança da Morte, ele fala muito disso, cara. Ele tem vários personagens marcantes, como eu falei. Tem a mãe Abigail, que ela representa bem na série, ela é interpretada até pela Whoopi Goldberg, eu gosto muito da Whoopi Goldberg. E tem o maior vilão que o King já escreveu, na minha opinião, na opinião de muita gente também, que é o Randall Flagg. Esse livro ele foi publicado primeiramente em 78,
Depois ele teve uma versão nos anos 90 que o King adicionou 400 páginas que antes ele não tinha publicado na primeira publicação, né? Ele pôde mudar algumas coisas e tal. E ele foi a primeira vez que os leitores do King entraram em contato com esse personagem, que é um vilão muito emblemático. Ele aparece com outros nomes, Walter Odin, o Homem de Preto, lá nos livros da Torre Negra. Dizem que ele é a entidade que fica mandando o recadinho do capeta no ouvido das crianças do milharal, lá naquele conto. Enfim, pra mim ele é a melhor coisa do livro, cara. Sinceramente, eu gosto muito desse vilão, ele é um excelente personagem. Bom, eu não li ele ainda, mas vamos ler, né? Vamos tirar as nossas próprias conclusões. Bom, mas já que o Renan deu todas essas informações técnicas de Stephen King, a gente esqueceu de introduzir um pouco o cara, mas eu acho que aqui a gente tá falando mais sobre as obras dele do que sobre o Stephen King em si. Eu acho que as obras dele refletem muito nele, no que ele quer passar, a mensagem que ele quer passar pra gente. Ele até diz que dedica muito tempo à escrita e que ele realmente escreve com o objetivo de afetar muitos leitores, para escrever pessoas reais em situações incomuns. E eu acho que é isso que faz com que o Stephen King seja um autor tão diferente, digamos assim, tão peculiar. Porque ele realmente toca o leitor de um jeito que faz a gente se sentir mal e perdido. Tipo, agora eu vou falar aqui o meu primeiro livro, para toda essa introdução, que é sobre a Redoma, porque quando eu li esse livro, eu fiquei muito mal. Muito mal mesmo. A situação do nosso país não estava boa na época que eu li este livro, e ele continua muito recente. Então, Sob a Redoma é um livro que eu arrisco dizer que eu não gosto de dizer, tipo, falar a sinopse dele, porque eu acho que as pessoas têm que entrar na história para saber realmente a mensagem que ele quer passar, porque a Redoma é só uma coisa inútil, digamos assim, do livro. É mais o relacionamento entre os personagens e a política dessa redoma, de como as pessoas são manipuladas através de mentiras e como aquele personagem, que eu não vou dizer o nome, porque pra mim ele é pior do que o inferno. Big Jim, eu falo, Big Jim. Pra mim ele é o pior que o inferno, é como ele tenta censurar muitas coisas para que as pessoas continuem vivendo numa mentira. Então, assim, esse livro, eu acho que é atemporal, né? Com certeza, com certeza. Ele é quase uma experiência social, né, cara? Prender um monte de gente, algumas delas insuportáveis, dentro de uma redoma e ver o que sai. Então eu acho que essa é a minha primeira escolha sobre a Redoma. É um livro grande também, ele tem quase 1000? Não, ele tem, eu acho que 800, 900, por aí. 800, 900 páginas. Também é uma narrativa lenta no começo. Acho que essa é uma das características do King. E eu concordo com o Renan quanto a ele escrever final. Ele sabe sim escrever final. Eu não li um livro do Stephen King que ele não termine bem. Bem mal assim, mas pro bem, entendeu? De uma forma positiva. Mas é um livro que também tem uma narrativa um pouco lenta. Você vai emergindo na história aos poucos. E você vai odiando os personagens aos poucos também. Então é isso, não assista a série. Eu amo esse livro de paixão. Eu não tava esperando gostar tanto dele quanto eu gostei quando eu comecei a ler ele, mas cara, foi tiro e queda. Muito por conta do personagem principal, dos dois personagens principais, digamos, né? Só um. Apesar de o outro não aparecer tanto, são dois personagens principais. O primeiro deles a gente conhece como um garotinho, que é o Jamie Morton. Ele tem uma família ultra religiosa, que frequenta muito a igreja. E lá ele conhece o outro personagem central do livro, que é o reverendo Charles Jacobs. Esse reverendo, ele é uma figura pública na cidade, mais ou menos. Ele acabou de chegar, ele mora lá com a família dele e tal, a esposa e a filha. E aí ele acaba ficando muito bem quisto com aquela sociedade ali, com a cidadezinha. Todo mundo gosta muito dele, ele tem um grupo de jovens onde todas as crianças participam. O Jamie, inclusive, conhece ele lá. E eles criam uma certa relação, os dois. Ele, apesar de ser um cara religioso, né, o reverendo Jacobs, ele é um cara que ele gosta muito de ciência. Então ele sempre está fazendo experimentos com eletricidade e mostrando isso para as crianças. Até que chega um dia que acontece uma tragédia na vida dele e a gente tem uma das cenas mais emblemáticas do livro, que é um sermão que ele dá na igreja falando sobre o papel de Deus na vida do homem. Como existe um Deus que deixa coisas horríveis acontecerem com as pessoas, esse tipo de coisa. E ele acaba virando, de uma pessoa muito benquista, uma persona não grata na cidade. Ele pega as coisas dele, vai embora e desaparece da vida do Jamie por anos. A partir daí a gente segue a vida do Jamie, o futuro dele é ele virar um rockstar,
viciado em drogas, né? Ele cresce, a gente acompanha durante toda a adolescência dele, até ele começar a se envolver com música, se envolver com drogas e tal. E os caminhos dele e do reverendo Charles Jacobs se cruzam novamente quando o reverendo Jacobs, ele oferece pro Jamie uma cura pro vício em drogas dele através da eletricidade. O Jamie aceita e a partir daí ele começa a sofrer com efeitos colaterais. E aí ele começa a encontrar outras pessoas que cruzaram caminhos com o reverendo e que também estão sofrendo efeitos colaterais piores. E o horror dele só vai crescendo, crescendo e crescendo. Esse livro ele é maravilhoso, apesar de ser muito esquisito. Muita gente gosta desse livro, fala que é um dos melhores do Stephen King, inclusive. Eu ainda não li ele, justamente porque eu não tenho. Mas vi muitas resenhas positivas, inclusive você falando muito bem sobre ele. Ele tem uma pegada Frankenstein, né? Muito. Ele tem, cara, ele presta muitas homenagens a Mary Shelley com esse negócio da eletricidade e tal, que é um lance que o Dr. Victor Frankenstein usava muito lá no livro clássico. Mas ele presta muitas homenagens. Ele, inclusive, o final desse livro aqui é muito horror cósmico, muito mesmo, porrada, cara. Eu fiquei pensando nele muito tempo depois que eu terminei de ler. É excelente, eu acho que vale muito a pena você tentar conhecer o Revival. E se você não conhece Stephen King, nunca leu, talvez isso aqui seja uma excelente porta de entrada, porque ele é um livro bem leve, ele é curto, comparado a esses outros dois aqui que a gente falou, sobretudo, mas ele é excelente, ele é muito bom, vale muito a pena você ver ele. Ele falou sobre o Revival, vocês leem o Revival, inclusive eu tenho que ler também, porque eu gosto muito de como o Stephen King, ele é diverso, né? Parece que ele escreve vários gêneros. Não, tem King pra todo mundo, tem King pra todo mundo, isso é fato. E aí, como a gente fala que tem King pra todo mundo, a gente entra aqui no meu segundo livro escolhido, que é o Escuridão Total Sem Estrelas, O Injustiçado. Ah, maravilhoso! O Injustiçado, que esse foi o primeiro livro do Stephen King que eu li. Inclusive, quando eu voltei a ler, né, quando foi, tipo, eu consegui o meu primeiro emprego e quis começar a colecionar livros, que eu pude colecionar livros, foi um dos primeiros livros que eu comprei. E eu fiquei chocada, porque é um livro de contos. Inclusive a gente tem aí uma adaptação Netflix que é muito boa, só o final que eu não gostei muito, que é o 1922. Inclusive é muito bom o prefácio deste livro, onde o Stephen King fala as influências, como foi que ele se inspirou para escrever cada conto. Então a gente tem o 1922, que vai contar a história de um fazendeiro, que tipo, ele tá ali praticamente à beira da falência, não digo muito assim, mas a mulher dele quer vender a fazenda para viver na cidade e ele não quer isso. Então a gente vai acompanhando a insanidade dele, chegando aos poucos, é uma coisa muito bizarra. Se prepare. Diga-se de passagem, ele é um dos melhores personagens que o King já desenvolveu pra mim, cara. É incrível o que ele faz, cara, com esse personagem, é muito bom. E principalmente o final, eu acho o final desse conto maravilhoso. Eu acho incrível, enfim. É muito bom. E aí a gente tem O Gigante do Volante, que é o meu conto favorito, que é aviso de gatilho pra quem não curte ler coisas sobre estupro, violência exacerbada, enfim, transtorno psicológico. Não leia O Gigante do Volante, que ele é muito pesado, tem muito gatilho. E o Stephen King disse que se inspirou pra esse conto, inclusive ele tava lá de boas, andando pela cidade, viu uma mulher que o carro dela, o pneu do carro dela furou e um cara gigante, assim, com uma picape, foi lá e ajudou ela a trocar, então ele teve essa ideia, do nada, assim. Ai, meu Deus, Stephen King é sensacional. Mas esse conto, ele me deu gatilho. Ele me deu gatilho, mas ele é um conto muito bem escrito, me lembrou um pouco Doce Vingança, inclusive. Lembra bastante. Sim, por isso que eu digo vá com calma. E aí tem o conto que eu acho que causa meio, tipo, um lado positivo e negativo aí pros fãs de Stephen King. Eu ainda fico no meio, que é o Extensão Justa. Eu gosto desse conto. Eu gosto. Não tem nenhum conto do Escuridão Total que eu desgoste, na verdade. Eu acho que esse dos quatro, ele talvez seja o mais fraco, mas ainda assim eu acho ele um bom conto, cara. Eu não entendo porque as pessoas se dividem nele. Eu acho que é a questão do que acontece, sabe? De como o final do conto não tem... Não é aquela coisa que não tem uma justiça, sabe? Tipo, vai ficar por isso mesmo? Entende? Porque esse conto, na verdade, o cara faz um pacto. Eu digo que é o capeta mesmo. Ele faz um pacto com esse cara porque ele tá com câncer e tudo mais. E acabam acontecendo coisas com uma pessoa que ele admira muito. Coisas horríveis que deveria, entre aspas, acontecer com ele, acontece com essa pessoa. Então, assim, é uma troca de papéis e, na verdade, no final a gente não tem uma resolução de... E aí?
vai ficar por isso mesmo. Então eu acho... É um final até meio cínico, né? Ele é até meio cínico. Sim, então assim, eu acho que neste conto Extensão Justa, eu acho que o Stephen King, ele descreveu a palavra escuridão total sem estrelas, sabe? Frase, escuridão total sem estrelas. Porque realmente, você vai ficar muito puto, então já vai sabendo disso. Aí a gente tem Um Bom Casamento, que ele se inspirou em BTK pra escrever esse conto. Quem é fã de Mindhunter com certeza vai saber quem é a BTK. Então, assim, esse conto, ele é muito pesado e o nível de intensidade dele é aos poucos. Então você vai lendo achando que tá tudo bem e ele começa a ficar mais intenso e mais pesado até um final incrível. Eu amo aquele final. Puta merda, eu amo esse final, acho ele perfeito. Ele botou a cereja no bolo do livro, né, cara? Ele veio pra fechar assim. Exatamente, é incrível. Então, assim, eu acho que pra quem quer começar a ler Stephen King também, eu recomendo Escuridão Total Sem Estrelas. É um livro super rápido de ler. São contos muito dinâmicos, sabe? Você se prende na história. Então, acho bom. Então, eu super indico. Inclusive porque esse livro é muito injustiçado. Eu quero mais pessoas lendo ele, entendeu? Muita gente fala do Different Seasons, né? O Quatro Estações, como o melhor livro de novelas do King. Na minha opinião, é o Escuridão Total, cara. O Different Seasons, ele é maravilhoso, mas o Escuridão Total tem um espacinho no meu coração. E como tu falou, cara, se tu não quer começar por um romance do Stephen King completo, é muito bom tu procurar, talvez, um conto dele ou uma novela que te interesse, porque é mais curto, tu não tem que dedicar tanto tempo a ela e tal. Aí o Escuridão Total realmente é uma boa pedida. Sim. Então vamos para o último livro de Renan, né? Esse vídeo está chegando ao fim. Esse papo maravilhoso, mas vamos aí, o último livro. Qual é a sua cereja do bolo? Novembro de 63 não só é o meu livro favorito do King, como eu considero o melhor livro que eu li na minha vida. É o meu livro favorito, assim, de longe, cara. Eu li ele em 2018, no início de 2018. Estamos aí quase 3 anos depois e ele não saiu do topo ainda, cara. Ele tá lá com um lugar bem seguro. Nesse livro a gente tem uma junção entre vários elementos. A gente tem um elemento de ficção histórica, né, com a questão do assassinato do Kennedy, que foi dia 22 de novembro de 1963, daí o título do livro, né? E a gente tem a questão da ficção científica e do suspense. O que acontece? Nesse livro a gente acompanha o Jake Epping, ele é um professor que basicamente a vida dele, pra ele, né, já tá acabada. Ele se divorciou da mulher, ele tá depressivo, ele tinha um problema com bebida, como o King teve também. Ele gosta muito de pôr isso nos personagens dele e tal, se relacionar com os personagens dele. E aí surge uma certa oportunidade pra ele que na verdade é bem esquisita. Tem um cara que é dono de uma lanchonete, o Al, que ele come lá sempre. E o Al chega pra ele um dia, pro Jake, e fala assim: ó, eu tenho basicamente uma fenda temporal aqui no fundo do meu restaurante, um buraco, e quando eu entro lá, eu sou transportado pro ano de 1958. Faz o seguinte, eu fui pra lá, eu passei muito tempo, só que agora eu tô com câncer, eu tô morrendo. Por que você não vai lá e você salva o Kennedy? Que era o objetivo do Al o tempo todo e tal. E ele larga essa bomba em cima do Jake e deixa o Jake pra pensar se ele vai ou não voltar no tempo e salvar o presidente Kennedy e tal, já que basicamente o pensamento do Al é: já que tua vida acabou pra ti, por que tu não volta no tempo e vive lá, vive por um propósito, por que tu não pega esse propósito que era meu pra ti? Renan, peraí que o correio... O Jake, ele acaba se motivando por conta de um aluno dele, que é um senhor de idade, né, que ele tá pegando o diploma dele do ensino médio de forma tardia, ele nunca teve a oportunidade de estudar. Ele é um senhor que ele tem uma deficiência na perna, o Jake nunca soube muito bem porquê, até que ele explica em uma aula, que é através de uma redação, né, que ele escreveu, que o pai dele assassinou a irmã, a mãe, a família deles brutalmente, e ele foi o único que escapou. Ele matou a família inteira com um martelo, ele foi o único que escapou. E esse acontecimento, ele rola justamente entre 1958 e 1963, que é o período que o Jake vai passar no passado. Então ele usa isso como uma motivação para ele voltar e de repente fazer um bem maior do que só salvar o Kennedy. É importante falar que essa parada do Kennedy, apesar de ser a premissa do livro, de ser uma coisa muito forte, a gente tem aqui ele seguindo Lee Harvey Oswald, tem esse clima de Guerra Fria, até um pouquinho de filme de espionagem e tal. Ele não é a parada principal do livro, pelo menos pra mim não foi. Pra mim, o lance principal do livro foi justamente o protagonista, o Jake Epping, que na minha opinião é o melhor protagonista que o King já desenvolveu, né? Ele tem várias frases marcantes. Você passa basicamente 5 anos junto com o Jake Epping, o livro ele é longo, então, e ele é narrado em primeira pessoa.
o que ajuda você a ter uma ideia do que tá passando na cabeça do Jake sempre, de como ele se sente em relação às outras pessoas e tal. Você basicamente sai desse livro com um melhor amigo, né, desse personagem. Ele é um cara, particularmente eu acho ele um cara muito legal, eu adoraria chamar ele para um churrasco. Ai, meu Deus. Então, é aquilo que eu tava falando. O Stephen King, ele escreve basicamente tudo e você tocou num ponto muito legal, que é a questão do personagem. Eu acho que o Stephen King, ele sim sabe escrever uma ambientação muito bem, mas eu acho que ele ainda desenvolve personagens muito melhor. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele, porque eu gosto de livro que tenham personagens bem desenvolvidos, que a gente consiga se conectar com eles até mesmo quando eles são vilões. Porque nem os vilões do Stephen King são rasos. Não. Todos os vilões têm uma profundidade tão grande que às vezes a gente sente empatia por eles. Ah, cara, tu tem que ler, na moral, cara. Tu não vai se arrepender. E falando um pouco desse negócio do vilão que tu disse, esse livro ele não tem um vilão muito claro, mas na verdade o que atua como vilão desse livro é o passado. Quando o Jake volta, tudo conspira para que o Kennedy seja assassinado de fato, né? Tudo conspira para que o Jake não consiga pegar o Lee Harvey Oswald antes disso. Porque, como eles falam aqui no livro, a frase do livro, o passado tem garras. Então, muitas vezes, quando o Jake faz alguma coisa, o passado tenta se moldar para que tudo aconteça como deve acontecer. Então, é muito interessante ter esse vilão que é, na verdade, uma força e não um personagem. Maravilhoso. Aí, ó. O passado sempre nos assombra. Sempre. Eu não sabia dessa característica, inclusive, não sabia disso. É muito bom. Esse é um dos melhores elementos do livro. Tu vai amar, menina, na moral. Lê logo. Eu preciso discutir esse livro com alguém. Mas o último livro que eu escolhi foi O Cemitério. Olá. O livro que causa tanta polêmica, talvez? Polêmica. Sim, de certa forma. Sim. O Cemitério é um livro que me tocou muito por conta do luto que ele traz. E da questão de que se a gente pudesse trazer uma pessoa de volta, quais consequências isso traria, né? Então, assim, é um livro um pouco pesado. Eu fiquei um pouco em dúvida de trazer ou ele ou A Hora do Vampiro, que eu esqueci como ele tá agora traduzido. Salem. Tá traduzido Salem. como Salem aqui. Exato. Esse livro é maravilhoso, eu também fiquei em dúvida em pegar ele. Então, eu fiquei em dúvida entre o Cemitério ou Salem. Porque Salem... Fica de menção rosa, né? É maravilhoso pro Salem. Então, eu fiquei, meu Deus, será que eu pego esse? Porque Salem, eu não sou acostumada a ler livros de vampiro, Crepúsculo, nem nada, não li, tá, gente? Os comentários acho que vai isso. Porque não é o tipo de livro que eu gosto de ler. Mas quando eu li Salem, eu fiquei muito desgraçada da cabeça. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo nesse livro? Mas o Cemitério eu acho que me tocou de uma forma diferente. Até porque a gente tem essa família que é muito unida e depois que acontece, né, que o gato morre e o pai vai lá e enterra o gato e ele volta e depois a criança morre de 2 anos, a criança, 2 aninhos, morre e volta pra assombrar e desgraçar a vida de todo mundo. Eu acho que é uma forma de metáfora pra ver como é que a gente lida com o luto. Então eu acho muito bonito, digamos assim, a forma como ele retrata isso no livro. Porque só quem perdeu uma pessoa da família sabe como é difícil a gente se desapegar a lembranças das pessoas, sabe? E isso nunca vai realmente acontecer. Então, eu não digo muita sinopse de livro porque eu gosto que as pessoas leiam, eu gosto de falar mais meus sentimentos e as pessoas vão lá e leiam os livros pra, enfim, ter a própria experiência dela. Não, eu acho o final dele maravilhoso. Eu não mudaria um final. Também acho. Porque eu acho que são consequências do que ele fez. E é aquela coisa, como eu falei, aquela coisa de lidar com o luto, né? E eu acho que se realmente isso acontecesse na vida real, seria um final muito parecido com aquele que teve. Então, o final está perfeito, Stephen King, não mexa nele. E aí a gente também tem adaptações horrorosas deste livro. Nenhuma das duas é boa, cara. Eu não gosto de nenhuma das duas. Eu sei que a primeira lá, acho que é dos anos 90, muita gente considera um clássico. Hoje em dia eu não consigo assistir, eu acho que ficou muito datada, cara. Tirando as cenas da Zelda, que é a irmã da esposa do Louis, que são bem assustadoras por conta do ator lá que interpretou ela. Fora isso, não vejo nada de interessante nesse então, filme. eu também não gosto das adaptações, não. A adaptação de 2019, se eu não me engano, é bem ruim também. Então, vá ler o livro. Eu acho que o livro passa toda a sensação que o Stephen King quis passar mesmo. Mas é isso, gente. Nós falamos pra caramba aqui, recomendamos 6 livros do Stephen King.
Eu ainda não li os livros que o Renan leu, mas o Renan já leu todos os que eu li, porque o Renan é muito especialista e fã de Stephen King. Deixa aqui nos comentários qual é o seu livro favorito do Stephen King, caso eu não tenha lido, deixem sugestões de vídeo também, porque tem muita coisa pra falar sobre este velhinho que desgraça a nossa cabeça. Não deixa de curtir o vídeo e assinar o canal para você receber notificação aí de outros vídeos maravilhosos que tá, assim, subindo todos os dias aqui neste canal. E é isso, um beijinho e tchau, até a próxima. Obrigado pelo convite, tchau.